XP-LG11 e HG-LG11. Qual desses dois fundos imobiliários aí de logística é o melhor para você investir? E lá no final do vídeo eu vou fazer uma simulação de quanto que você precisa investir em cada um deles para receber aí R$1.000 por mês de cada FII. Esse é o tema do vídeo de hoje, então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro no Bolso. Este canal que é projetado para você, investidor que tem foco aí na sua independência financeira. E no vídeo de hoje a gente vai falar de dois gigantes aí do setor de logística, dois FIIs já consolidados aí na B3, na Bolsa de Valores, né, que é o HG-LG11 e o XP-LG11. Qual desses dois fundos imobiliários é o melhor? Qual que ganha aí nessa batalha? E eu quero começar aqui mostrando para vocês essa tabela com os FIIs aí com maior número de cotistas aí da B3. A gente vê aqui que o MXRF11 está em primeiro lugar, né, aqui com 843 mil cotistas. Essa tabela aqui é do mês de julho, inclusive até o MX agora superou aí os 900 mil cotistas. Em segundo lugar, vem o HG-LG, né, que é um fundo de logística, fundo de tijolo, com 365 mil cotistas. Depois o XPML, que é um fundo aí de tijolo também do segmento de shopping center, com 317 mil cotistas. E logo após vem o XP-LG, com 311 mil cotistas, um fundo aí também do setor de logística. Então vamos começar aqui pelo XP-LG11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço aqui da cotação está em R$ 113,60. Seu dividend yield nos últimos 12 meses, 7,86%. Seu P sobre VP está em 1,04, ou seja, ele está 4% aí mais caro do que seu preço justo, que é 1. Lembrando que os fundos imobiliários agora, especialmente os fundos de tijolos, eles estão aí com potencial de valorização, ainda mais com a projeção de queda da taxa Selic, né? Quando a taxa Selic ela cai, o IFIX ele tende a subir, né? Tem uma relação aí negativa entre esses dois índices. Liquidez média diária aqui do XP-LG11 de 3,80 milhões, né? Uma excelente liquidez média diária, né? Acima de R$1 milhão já é bom para você, você não vai ter problemas aí tanto em comprar ou vender cotas de um FII. E a valorização aí nos últimos 12 meses de 14,29%. A gente consegue aqui analisar a cotação do XP-LG11 nos últimos 5 anos. A gente vê aqui que lá em 2018 o preço aqui estava em R$ 60,32, foi aumentando aqui a sua cotação. Em 2019 mesmo, a bolsa aí se valorizou bastante, inclusive também os fundos imobiliários, porque a taxa Selic ela estava baixa. Em 2020 houve essa queda brusca aqui em toda a bolsa de valores, né, por causa da crise sanitária, né, crise financeira, mas o fundo imobiliário ele conseguiu aqui se reerguer e hoje a cotação dele está aqui na casa dos R$ 114,78. Ele é um fundo de tijolo do segmento aqui de galpões logísticos. Ele tem uma taxa de administração aqui de 0,95% sobre o patrimônio líquido do fundo. Ele tem uma vacância aqui bem tranquila de 4,30%, um valor patrimonial aí de 3 bilhões de reais, um total aí de 312 mil cotistas. E o seu último rendimento foi de 78 centavos. E a gente consegue analisar aqui que o XP-LG11 ele consegue ganhar aqui da rentabilidade do IFIX, que é o índice oficial aí dos fundos imobiliários da B3. E o seu dividend yield atual é de 7,86%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 6,32%. E a gente consegue ver aqui que esse fundo imobiliário ele tem aqui uma previsibilidade aqui no pagamento de dividendos. E ele tem aqui também uma boa diversificação de ativos e também uma boa diversificação geográfica. Ele tem 6 ativos em São Paulo, 4 no Pernambuco e no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais tem um ativo cada. Já o HG-LG11, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação dele está em R$ 161,60. O seu dividend yield está em 9,09% nos últimos 12 meses.
O seu P sobre VP está em 1,05, ou seja, você vai pagar 5% mais caro do que seu preço justo, que é 1. Lembrando que está tendo aí uma valorização aí dos FIIs de tijolos, então tem que aproveitar antes que fique muito caro aí para você investir. Liquidez média diária excelente, né, de 13 milhões por dia. Valorização aí nos últimos 12 meses de 2,56%. E a gente consegue ver aqui que esse fundo imobiliário, ele também vem se valorizando aqui ao longo do tempo. Lá em 2018, a cotação dele estava aí na casa dos R$ 86. Ele também sofreu com a crise financeira, mas se recuperou aqui ao longo do tempo e hoje está na casa aí dos R$ 162 a sua cotação. Lembrando que os fundos imobiliários aí do setor de logística, eles não sofreram tanto como outros segmentos aí, como FIIs de shopping center e FIIs de lajes corporativas, que foram prejudicados aí, né, os shoppings por causa do fechamento aí dos shopping centers, e os FIIs de lajes corporativas, né, porque teve aí o home office, né? Muitas empresas fecharam as portas ou seus funcionários passaram a trabalhar em casa. Então isso prejudicou aí muito esses segmentos aí de fundos imobiliários. Já os fundos de logística, teve aí um aumento, né, do e-commerce, um aumento das compras online, e isso acabou facilitando a vida desses fundos imobiliários que não sofreram tanto aí a crise financeira. Sofreram, mas em menor grau. Ele é um fundo de tijolo, né, do segmento aí de galpões logísticos. Ele tem uma taxa de administração aí de 0,6% ao ano. Ele tem uma vacância aí um pouco maior, de 9,90%. Lembrando que vacância se refere aos espaços vazios. Então, quanto maior for essa vacância num fundo imobiliário aí de tijolo, pior para você, porque os fundos de tijolos, eles vivem dos aluguéis. E se não tem ninguém alugando, né, não tem renda entrando nesse fundo imobiliário. E daí os dividendos passam a ser mais magrinhos. Então é importante você analisar a vacância de um FII de tijolo. Ele tem um valor patrimonial de 5,19 bilhões de reais, um total aí de 396 mil cotistas, e o último rendimento dele foi de R$ 1,10. E analisando aqui a rentabilidade do HGLG11 em relação ao IFIX, a gente vê aqui que ele ganha do IFIX com folga. E esse fundo imobiliário, né, o dividend yield atual está em 9,09%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos superou, está em 10,43%. E a gente vê aqui que nos últimos 5 anos, esse fundo imobiliário, ele também aqui teve uma regularidade aqui no pagamento de dividendos. Ele teve aqui uns picos maiores aqui, mas a gente tem que considerar aqui essa mediana aqui dos dividendos. Sendo que lá em 2018 ele estava pagando aí cerca de 82 centavos e agora em agosto R$ 1,10. E ele também tem aí uma lista considerável aí de ativos, né, de galpões, e também uma boa diversificação geográfica, sendo que ele tem 11 ativos em São Paulo, 13 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. E esse é o momento que você vai se inscrever aqui no canal, vai deixar o seu like, porque os conteúdos aqui no canal são para te ajudar a conquistar aí a tua meta da independência financeira. Então não perde tempo, se inscreva e ative o sininho. E eu fiz aqui uma tabelinha aqui para vocês, comparando aqui os dois fundos imobiliários, né? A tabelinha aqui já está pronta. Né, em questão aqui do P sobre VP, ou seja, qual dos dois está mais caro? O HGLG11 ele está com 1,05, sendo que o XPLG11 ele está aqui com 1,04. Então nesse caso o XPLG11 ele ganha. O dividend yield XPLG11 7,86 e o HGLG11 9,09. Então nesse caso, verdinho aqui para o HGLG11, né? Ele ganhou. Valor patrimonial XPLG11 3 bilhões de reais e o HGLG11 5,19 bilhões de reais. Então o HGLG11 ganhou de novo. Lembrando que é acima de 1 bilhão de reais aqui de valor patrimonial, já é bom para você, tá? Liquidez média diária, XPLG11 3,8 milhões de reais e o HGLG11 13 milhões de reais. Então no HGLG11 você fica mais tranquilo aí com a questão da liquidez.
Taxa de administração ou gestão, é o XPLG11 0,95% e o HGLG11 0,60%. Então, nesse caso, o HGLG11 ganha. Taxa de performance, o XPLG11 cobra 20% aí de taxa de performance e o HGLG11 não cobra taxa de performance. Então, ponto também para o HGLG11. Ganha do IFIX? Os dois ganham do IFIX, né? Então, ponto aí para os dois. Vacância, o XPLG11 tem 4,30% de vacância e o HGLG11 tem 9,90% aí de vacância. Então, nesse caso, ponto aí para o XPLG11. Então, aqui comparando, o XPLG11 ele ganhou 1, 2, 3 vezes e o HGLG11 ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 6-3 aí pro HGLG11. E como é que eu faço aí para ganhar R$1.000 de renda passiva do HGLG11? Bom, o primeiro passo, você tem que achar aí o dividendo por cota. A fórmula é a seguinte: o preço da cota multiplicado aí pelo dividend yield. O preço da cota está em R$ 161,60 vezes o dividend yield, que é 9,09%. Isso vai dar um dividendo por cota de R$ 14,68, ou seja, nos últimos 12 meses, esse fundo imobiliário pagou aí para cada cotista, né, para cada cota, R$ 14,68. E fazendo essa divisão por 12, que é o número de meses, dá uma média aí de R$ 1,22 por mês. O segundo passo é achar aí a quantidade de cotas que eu preciso ter do HGLG11 para ganhar aí R$1.000 por mês. Então a fórmula é a seguinte: quantidade de cotas igual a renda mensal desejada dividido pelo DPC. Então a renda mensal desejada, que é 1.000, dividido pelo DPC, que é R$ 1,22. Isso vai dar aí um total de 816 cotas desse fundo imobiliário para ganhar R$1.000 por mês. Mas quanto que eu preciso ter investido nesse fundo imobiliário para ganhar esse valor? Então, patrimônio investido igual a quantidade de cotas vezes o preço da cota. Isso vai dar aí um total de R$ 132.013, né, investidos no HGLG11 para você ganhar aí R$1.000 por mês em dividendos. E no HGLG11, como que eu faço aí para ganhar R$1.000 aí por mês? Bom, o primeiro passo é achar o dividendo por cota, né? É a mesma coisa. A gente vai multiplicar aqui o preço vezes o dividend yield. Isso vai dar aí um total, né, um dividendo por cota de R$ 8,92 pagos aí para cada cota nos últimos 12 meses. E fazendo essa divisão aí por 12, que é o número de meses, vai dar uma média aí de 74 centavos por cota. O segundo passo é achar a quantidade de cotas que eu preciso ter para receber R$1.000 aí por mês do XPLG11. Então a fórmula é a renda mensal desejada dividido pelo DPC. Isso vai dar um total de 1.343 cotas desse fundo imobiliário para você ganhar R$1.000 por mês. E o terceiro passo é descobrir o patrimônio investido. Quantidade de cotas vezes o preço da cota é a fórmula. Isso vai dar um total de R$ 152.671 investidos nesse fundo imobiliário para você receber essa grana em R$1.000 por mês do XPLG11. Lembrando que a gente está fazendo aqui com valores fixos, mas a gente sabe, né, que o XPLG11 e o HGLG11 eles são fundos imobiliários e fundos imobiliários fazem parte da renda variável. Então provavelmente esses valores não serão os mesmos, né, daqui a alguns anos, daqui a alguns dias até. E outro detalhe importante é diversifique. Os dois são excelentes fundos imobiliários, mas você deve diversificar aí seu patrimônio para diluir o risco. E me conta aí nos comentários, você investe aí no XPLG11, você investe aí no HGLG11? Qual que é o seu fundo imobiliário aí de logística preferido? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo de 3 fundos imobiliários para você se afastar. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.